foi um dos objetivos quando veio aqui para o município a fusão das empresas municipais. No entanto, fala-se agora da municipalização do teatro. Qual é, neste caso, exatamente a intenção da Câmara? A intenção da Câmara era uma, neste momento, por imposição da lei, tem que ser outra. Ou seja, nós procuramos ao longo deste tempo preparar as coisas para fundir as três empresas com algumas economias de escala que isso naturalmente acarreta. Não era preciso despedir ninguém e isso não vai acontecer, mas alguns trabalhos podem ser feitos de maneira mais articulada, até de instalações, e isso traz vantagens em termos contabilísticos e em termos de gestão. Todavia, quando nós estávamos com esse percurso quase completo para fundir as três empresas, a Ambifaro, o Mercado e o Teatro, surgiu uma lei em agosto do ano passado que impõe regras diferentes daquelas que existiam até aí. E de maneira que nós vínhamos fazendo, digamos, essa fusão por um ato voluntário de boa gestão, vimos-nos forçados a fazer por imposição. E a imposição resulta em algo diferente. A fusão das três, como nós tínhamos concebido, não é possível à luz desta nova lei. Porque tem um artigo 62 que coloca 4 parâmetros, 4 rácios em relação às questões das receitas, dos aspectos de gestão e, em particular, da receita corrente, da cobertura que é feita nos últimos 3 anos em relação, digamos assim, ao déficit de exploração. E, em função destas circunstâncias, juntando as três, não ficava nenhuma, porque não cumpriam, digamos, no seu conjunto estes aspectos. Juntando o mercado com a Ambifaro, essas duas sobrevivem à luz da lei, o teatro é que não, porque o teatro, como em Faro e em muitos outros sítios, não consegue, obviamente, ter receitas que superem 50% dos seus custos gerais. É a mesma situação de mais 4 teatros no país, o caso de Braga, Aveiro, Guarda e Vila Real. Portanto, estes 5 teatros têm problemas semelhantes. Nós falamos com o Secretário de Estado da Cultura, temos procurado diligências com o Ministério das Finanças, que não estão fáceis, obviamente, e aquilo que quero aqui dizer com algum desagrado é que o Governo fez para os teatros nacionais, para São João, São Carlos, Dona Maria, fez uma lei específica em agosto, para esses se safarem à luz destes critérios. Para os teatros regionais, que eu apontei estes 5, a lei é diferente, ou seja, cria-nos um problema muito complicado. Problema para a gestão e um problema para as próprias pessoas que os seus postos de trabalho não estão em causa, mas o valor de remuneração pode ser alterado, porque ao serem integradas na função pública tradicional, naquilo que são os serviços municipais, têm implicações, porque são pessoas que têm horário diferente, os espetáculos não são às horas normais dos dias úteis das 9 às 5, são horas noturnas, aos fins de semana, e tinham regalias ligeiramente diferentes. Em Salvagasca, quem chega quase a 1/3. Mais um terço não, portanto, reduz a 1/3. Não tanto. Há um caso pontual. Há um caso pontual de um dos colaboradores que tem uma redução substantiva, teoricamente, vamos ver como é que se consegue resolver, porque quando as pessoas não têm um certo tipo de habilitações, a função pública tradicional olha para os graus escolares e não olha para as capacidades e para aquilo que são as competências das pessoas. Há tabelas específicas para cada um. Uma pessoa pode ser, de facto, um excelente técnico, um excelente profissional numa área concreta das artes de palco, mas se não tiver os graus de caráter escolar feitos, é colocado ao mesmo nível de uma profissão desqualificada quando entra para a função pública. Isso é uma injustiça muito grande e nós queríamos ver se o Governo tinha essa sensibilidade de ver que os profissionais das artes de palco não são necessariamente os indiferenciados ou com aquelas categorias de base que a função pública tem. Só que não é fácil fazer perceber a alguns mecanismos ministeriais em Lisboa estas coisas concretas que alguns desconhecem. Mas, por exemplo, pelo que sei, pode haver realmente pessoas que estão neste momento no teatro que acabarão por não conseguir ingressar na função pública, salvo erro, há a questão do limite também de terão estado no quadro, como é que... Não, há condições para ingressarem todos. Agora, não há condições para remunerar todos da mesma maneira, essa é que é a delicadeza. E há um caso pontual de uma pessoa que está aposentado e como aposentado, digamos que no teatro, como uma entidade autónoma, tinha ali, digamos, o seu complemento de atividade e tinha a sua remuneração adequada. Entretanto, em termos de entrada na função pública, na inserção nos quadros da Câmara, isto não é possível. Portanto, o aposentado não pode entrar. De maneira que esse é o único caso, não é porque a gente não tenha falta da pessoa, que é bastante necessária e útil e competente. É uma questão de ordem legal. O Estado não readmite pessoas que se aposentaram. E mesmo quem está a contrato conseguirá. Os contratos é possível. Agora,
E vão ser reintegrados na Câmara? Sim, embora tenham que passar um concurso, portanto as pessoas têm que passar um concurso para poder depois ser, obviamente, concorrentes e ver se ficam. A partida penso que sim, porque têm uma habilitação, um conhecimento específico daquela matéria, e não é fácil encontrar pessoas com, enfim, igual qualificação e que queiram concorrer, porque é uma matéria muito específica. Aliás, teatros daquele tipo no Algarve só há este, portanto, enfim, há outros auditórios com alguns espetáculos, mas não com a natureza e dimensão deste.